Bom, qual que é a ideia aqui? Eu tenho aqui um circuito com duas fontes de tensão, por exemplo. Eu poderia resolver esse circuito por superposição, é bastante simples. Anula isso aqui, resolve, anula isso aqui, resolve, bem simples. Às vezes, o teorema da superposição pode ser mais interessante. Às vezes, a lei das malhas ou a lei dos nós podem ser mais interessantes. A gente precisa conhecer todos eles. Aqui a gente vai analisar esse circuito aplicando a lei das malhas. Bom, qual que é a ideia aqui? Primeira coisa, eu vou definir esse circuito como tendo duas malhas. O que é uma malha? É um circuito fechado possível para uma corrente. Eu posso ter uma corrente circulando aqui, aonde eu estou mostrando, aqui com o mouse. Imagina que eu tenho uma corrente circulando aqui. É possível ela sair daqui, dar a volta e chegar aqui. Se eu tenho um caminho possível para uma corrente, isso eu chamo de malha. Então esse circuito aqui tem pelo menos duas malhas. Tem esse circuito aqui, ó, essa malha aqui, e tem esse circuito aqui, ó, essa malha aqui que eu estou mostrando com o mouse. Teria mais uma malha? Sim, teria essa malha toda de fora aqui, ó. Poderia também eventualmente usar essa outra malha aqui de fora, não tem problema. Então esse circuito, a gente poderia definir essa primeira malha aqui que eu estou mostrando com o mouse, essa segunda malha aqui que eu estou mostrando com o mouse e essa terceira malha aqui que eu estou mostrando com o mouse. Bom, o que eu fiz aqui? Eu atribuí a essa primeira malha aqui, ó, eu atribuí uma corrente I1. Está aqui desenhado, está marcado em azul. Esse I1, eu quis fazer o I1 no sentido horário. Percebam que a corrente está circulando nesse sentido que eu estou mostrando com o mouse aqui. Como é que eu sei que ela é nesse sentido? Não estou dizendo que eu sei, eu arbitrei. Só que aqui no caso eu me baseei nessa fonte de tensão aqui. Como tem uma elevação de tensão aqui, o positivo está para cima, eu, por definição da corrente convencional, achei melhor fazer a corrente nesse sentido. É bem lógico. E agora, desse lado aqui? Aqui da mesma forma, eu estabeleci uma corrente que eu estou chamando de 2, está aqui a corrente 2. Estabeleci essa corrente e vou dizer que essa corrente está circulando aqui, ó. E esse sentido da corrente 2 está no sentido anti-horário, diferente da I1. Por que aqui eu resolvi fazer diferente? Porque eu me baseei nesse positivo dessa elevação de tensão aqui, ó. Eu vi que o positivo aqui estava para cima, eu quis dizer que a corrente está subindo aqui e está descendo aqui. É uma possibilidade. Quando a gente faz as contas e lá no final acha que a corrente tem um sinal negativo, por exemplo, eu descobri que a I2 vale menos 5. O que significa dizer que a I2 vale 5 amperes, mas no sentido oposto àquele que você definiu no começo. Então, eu posso definir qualquer sentido, e se eu achar que a I1 aqui é negativo, na verdade o sentido dela não era esse que eu tinha definido. O sentido dela era o contrário. Então, essa é a única consideração que a gente precisa ter com relação aos sentidos. Você estabelece, você define, você faz de forma arbitrária um sentido para a corrente. Se você no final achar que ela está encontrar o valor matemático para ela, você achar ela matematicamente, descobrir que ela está positiva, é porque o sinal é aquele mesmo, o sentido é aquele mesmo. Você definiu o sentido, você arbitrou o sentido certo desde o começo. Se você fizer as contas e descobrir que uma corrente deu um valor negativo, por exemplo, menos 4 amperes, significa que o valor daquela corrente é 4 amperes, mas o sentido que você definiu no começo não é o sentido real, o sentido verdadeiro. Na verdade, a corrente que você definiu no começo está no sentido contrário. Se você achou negativo, é porque aquele sentido que você arbitrou lá no começo é o sentido contrário da corrente. Bom, além disso, se eu olhar aqui para o R3, o que acontece com o R3? Eu estou definindo uma corrente aqui, ó, de cima para baixo em R3. Também posso fazer essa definição aqui. Achei que isso aqui é uma corrente I1, achei que isso aqui é uma corrente I2.
E lógico, se a corrente I2 faz esse sentido aqui, sobe por aqui e desce de cima para baixo em R3, e eu estabeleci que a I1 é essa corrente aqui, que ela desce de cima para baixo em R3, eu posso afirmar que a minha I3, olha aqui, ó, que a minha I3, ela é na verdade a soma de I1 mais I2. É uma possibilidade. Eu poderia nem fazer a I3, eu poderia chamar isso aqui de I1 mais I2. É uma questão de lógica, né? Aqui o nosso autor, né, o autor do nosso livro, preferiu especificar a I3, que é a I1 mais I2. Em vez de eu chamar de I1 mais I2, nas contas, na matemática, eu poderia simplesmente colocar dentro de parêntese I1 mais I2. Por que mais? Porque eu colocaria aqui mais I1 mais I2. Porque o sentido que eu arbitrei para as correntes me levam à conclusão de que I1 vai se somar com I2 aqui nesse nó para descer e atravessar R3. Como eu chamei essa corrente em R3 de I3, essa corrente em R3 tem que ser a soma das duas, porque eu arbitrei esses sentidos. Esse sentido foi eu que escolhi. Ora, se eu escolhi esse aqui nesse sentido, escolhi esse aqui nesse sentido, as duas correntes têm que se somar aqui no R3. Por isso que aqui está positivo, aqui podia ser negativo. Se eu tivesse escolhido os dois sentidos da corrente aqui, as duas correntes no sentido horário. Aí aqui uma corrente já está descendo, a outra já está subindo. E eu teria que fazer I3 é igual, por exemplo, a I1 menos I2, ou I2 menos I1.